apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ou o apóstolo que mais trabalhou, como nós dissemos, né? Algumas das características de Paulo. Paulo era alguém muito bem instruído. Muito bem instruído. Então você, líder, precisa estudar a liderança. Isso que você está fazendo aqui está corretíssimo. Você precisa estudar a liderança. Não fique apenas nesse curso, apenas no conteúdo que você está recebendo aqui, e que vai ser um conteúdo extraordinário. Extraordinário. Eu me comprometo a entregar o meu melhor para você aqui. Sobre liderança, eu me comprometo a entregar o meu melhor para você. Vai ser um conteúdo extraordinário, conteúdo ímpar. Mas não fique apenas nesse conteúdo. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Busque, compre livros, faça outros cursos, invista no seu ministério. Não tenha a mentalidade de, se é algo para Deus tem que ser de graça. Eu tenho que receber de graça. Se é para mim aprender como trabalhar melhor no departamento, tem que ser de graça. Não, invista. Você ali vai estar desenvolvendo habilidades. Neste curso de liderança, você vai desenvolver habilidades. Tem conceitos que você vai aplicar não só dentro da igreja. A liderança espiritual ela é requisitada em todos os setores da sociedade. Você vai aplicar dentro de uma empresa, vai aplicar dentro da escola, vai aplicar dentro da tua casa. O que você está recebendo aqui, nesse curso sobre liderança, pode ser aplicado em todas as áreas da sua vida. Sempre que você investe no seu crescimento pessoal, você vai se transformar em uma pessoa melhor. Então compre novos cursos, livros, treinamentos, participe mesmo de mentoria, de grupo fechado. Eu não sou contra coaches, mentores. Você precisa disso, você precisa estar ligado ali. Eu passei por processos de coach que me fizeram crescer de forma extraordinária. Eu passei por processos de coach para melhorar a minha liderança. Eu passei por processos de coach para melhorar também a minha remuneração. A minha remuneração. Em apenas 8 semanas, minha remuneração aumentou 25%. Em poucas sessões, pouco tempo, o meu nível de liderança mudou de forma extraordinária. Eu tive um feedback extremamente satisfatório da equipe. Então invista sim, faça a mentoria, procure quem pode de verdade te ajudar. E o apóstolo Paulo está aqui um exemplo. O apóstolo Paulo instruído aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Deixa eu trazer aqui para a gente o seguinte. É como se o apóstolo Paulo tivesse estudado em Harvard. É como se ele tivesse estudado em Yale, em Cambridge, nas melhores universidades do mundo, só que voltado para o campo teológico. Tá? Então o apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Ele recebeu uma instrução firmemente embasada na Bíblia. Fariseu de fariseus. O apóstolo Paulo que falava vários idiomas, um poliglota. O apóstolo Paulo que falava o grego, o latim, que falava ali o hebraico, o aramaico, o apóstolo Paulo, que escreveu vários livros, teve revelações grandiosas do Senhor, um homem muito bem instruído, mas não arrogante. Não arrogante. Deixa eu abrir um parênteses. Possivelmente você aí que me assiste tenha se graduado em alguma faculdade, centro universitário ou universidade. Possivelmente você seja pós-graduado, um especialista em alguma área do conhecimento. Possivelmente seja um mestre em uma área do conhecimento. Um doutor tenha doutorado. Talvez um PhD tenha um pós-doutorado. Isso significa que você estudou mais e mais sobre menos e menos. Isso significa que você tem um conhecimento mais profundo que a grande maioria em um quesito, em um assunto. Mas quantos assuntos existem? Quantas matérias há para se conhecer? Então, mesmo alguém que se aprofundou muito em um assunto, tem muito a aprender ainda. O apóstolo Paulo reconhecia que ele tinha muito a aprender. Apesar de ter estudado aos pés de Gamaliel, apesar do apóstolo Paulo ser um ensinador, quando ele verdadeiramente tem um encontro com Deus, ele vai para a Arábia. E ele passa cerca de 14 anos na Arábia, estudando. Então ele já havia se formado, mas agora ele vai estudar. Porque ele reconhece que ele estava perseguindo Jesus Cristo, e Jesus é o Cristo. Então todo o conhecimento que ele tinha
o levou à perseguição. Ele precisa agora de um novo conhecimento. Estude liderança. Estude gestão de pessoas. Estude como influenciar pessoas, como verdadeiramente ser mais afável, amável, carismático. Estude a sabedoria. Sabedoria é quando eu não falo tudo o que eu penso. Não falar tudo o que eu penso não é falsidade, é sabedoria. Quem fala tudo o que quer, ouve o que não quer. O apóstolo Paulo, um homem muito bem instruído. Um homem que sabia como falar diante de reis, diante de juízes, diante de judeus, diante da plebe, diante do senado. Homem que sabia como falar a judeus e gentios. Um homem que, em suas próprias palavras, fiz-me de sábio para ganhar os sábios, de gentil para ganhar os gentios, de grego para os gregos, de judeu para os judeus. Um homem que sabia como comunicar. O apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus para o ministério. Ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo. Paulo, apóstolo, segundo a escolha de Jesus. Em várias de suas cartas, em várias de suas epístolas, ele se apresenta assim, alguém escolhido. Você foi escolhido por Jesus. Se você é líder, você foi escolhido por Jesus para esse tempo. Esse é o tempo da sua liderança, é agora. O tempo de você fazer a diferença é hoje. Não existe um dia mais importante do que hoje. Não existe um momento mais importante do que o agora. É hoje e agora que você deve fazer a diferença. O que é que você tem de dom, o que é que Deus colocou dentro de você e você precisa dar para a humanidade. Porque se você não utilizar os dons que Deus guardou aí dentro desse vaso de barro, você vai estar roubando a humanidade. É necessário abrir os dons, entregar os dons, entregar os dons. O apóstolo Paulo era muito firme também em suas atitudes. Era um homem firme. Ao mesmo tempo, ele tinha autoridade. Então ele é firme em tudo aquilo que ele sabe que é o propósito de Deus. Ele é firme, mas também é manso. Quando pessoalmente o apóstolo Paulo está com toda a mansidão, por cartas, quando ele precisa repreender, ele é um pouco mais severo, mais duro, mas ele sabe ser maleável, ele sabe agir de acordo com as circunstâncias, de acordo com a situação, um líder situacional, um líder que sabe se posicionar no momento, quando o momento exige, um líder que tem sabedoria. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão também. Lembra, há pouco agora nós falamos sobre Moisés, que era um líder em período integral. Um líder espiritual em período integral. Ele trabalhava no ministério. O apóstolo Paulo era um construtor de tendas. Então ele não queria ser pesado a ninguém. Ele não era pesado às igrejas. Ele tinha o trabalho dele e além do trabalho ele liderava. Esse provavelmente é o seu caso aqui. Você tem um trabalho secular, de repente é proprietário de uma empresa, tem um negócio seu, você pode ser funcionário de alguém, funcionário público, você trabalha e em paralelo você também tem uma liderança a ser desempenhada, uma liderança espiritual. Uma liderança espiritual, mas tem o exemplo do apóstolo Paulo. Nem por isso ele estudava menos. Nem por isso ele orava menos. Nem por isso ele era menos chegado a Deus. Ao contrário, ele fazia ainda mais para o Senhor. O apóstolo Paulo é alguém moderado. Filipenses 4,12. O apóstolo Paulo era persistente, alguém que persistia no objetivo, persistia em seguir, em cumprir, em fazer a vontade do Senhor. Tomemos o exemplo do apóstolo Paulo. Ainda estamos nessa introdução para esse curso de liderança e tenho certeza que você já está vendo o nível de entrega que nós faremos aqui dentro desse curso. Vamos agora continuar, nesse próximo momento. Nós ainda vamos continuar falando aqui mais sobre liderança e já vamos começar de fato a trazer alguns conceitos mais aprofundados sobre esse nosso tema.